Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A necessidade da produção no agro para sustentar a demanda da população é uma preocupação de especialistas no setor, pois necessita-se cada vez mais de irrigação. Alguns fatores inerentes à agricultura moderna, no entanto, contribuem para intensificar e ampliar as dificuldades associadas aos desafios de aumentar a produção de alimentos para o patamar necessário. Dentre esses fatores, destacam-se os seguintes: a redução da disponibilidade de terras aráveis, as assimetrias no crescimento populacional, na produção de alimentos e na oferta hídrica, a multifuncionalidade da agricultura e as mudanças climáticas. Não se pode pensar em segurança alimentar dissociada da segurança hídrica, pois, para produzir alimento, uma quantidade significativa de água deve ser mobilizada. É importante destacar, entretanto, que apenas uma parte da água utilizada na produção de alimentos é constituída de água azul, a água retirada dos rios. Um complicador para a agricultura irrigada é que a demanda por água azul varia muito de ano para o ano. Isso se dá em razão da grande variabilidade da chuva e também do momento em que ela acontece. O engenheiro agrônomo Lineu Neiva Rodrigues é doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado em engenharia de irrigação e manejo de água pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Também é pesquisador da água e supervisor do Núcleo de Articulação Internacional da Embrapa Cerrados. Ele apresentou, no segundo seminário Tendências do Agronegócio, pontos estratégicos que devem ser analisados para essa produção de alimentos com relação à irrigação, que é necessária. Lineu afirmou que a irrigação traz muitos benefícios ao meio ambiente. Outro fator que é muito pouco comentado: os benefícios ambientais da irrigação. Isso é muito pouco falado e eu acho que hoje, eu estive na Holanda conversando sobre isso, cada vez mais a sociedade tem menos interesse em saber que a agricultura produz quantidade significativa de alimento importante para alimentar o mundo. Ela está cada vez mais interessada na parte ambiental e a irrigação é fundamental também nesse texto da parte ambiental. Fundamental. Por quê? Se a gente pegar o crescimento da agricultura de 77 até 2010, a área plantada cresceu em torno de 27%, mas esse crescimento tão pequeno da agricultura, da área plantada nesse período, ele é basicamente em função de tecnologia, e dentre essas tecnologias está a irrigação. A irrigação é fundamental nesse processo e eu não tenho dúvida nenhuma disso. O problema é como fazer uma produção de alimento com menores danos ambientais possíveis. Esse vai ser o nosso grande desafio do futuro. Produzir alimento para uma população mundial crescente e cada vez mais demandantes vai ser fácil. Nós temos papel fundamental nesse contexto. Mas fazer isso com menos danos ao ambiente, isso não vai ser tão fácil. Então, produzir com sustentabilidade, redução da expansão horizontal, fortalecer a expansão vertical, isso a irrigação consegue por meio da irrigação. E aí vem a importância da irrigação nesse contexto. Entre 1985 e 2005, a produção global de alimentos cresceu 28%. Deste total, apenas 8% foi em razão da expansão da área plantada e o restante, 20% foi em razão do aumento da produtividade. E produtividade está associado com irrigação. Esse é um ponto importante. A agricultura irrigada representa 17% da agricultura e produz aproximadamente 40% da produção mundial de alimentos. E existe uma limitação física para o crescimento da agricultura de sequeiro. Isso é fundamental guardarem isso, porque seria necessário expandir a área de sequeiro em 250 milhões de hectares para se obter uma produção equivalente à produção média adicional que é proveniente de áreas irrigadas. Ou seja, se acabar com a irrigação, teríamos que abrir 250 milhões de novas terras para a gente produzir alimento. Então, gente, a irrigação nesse contexto de produção de alimento, ela é crucial. Agora, como fazer isso? Dentro desse contexto que a gente vive hoje, um contexto onde a irrigação, a agricultura irrigada é demandante de água e a água é um fator de produção importante para todos os setores da economia. Esse é o desafio e é por isso que a gente só ouve notícias, apesar dessa importância, as notícias que a gente ouve é essa. Cerca de
60% dos 120 mil hectares de área irrigada do oeste da Bahia terão de suspender irrigação, prejuízo de R$1 bilhão. Como o agrotóxico está exportando água, ou seja, o agronegócio exportando água. E que isso, são notícias sem vazamento técnico, altamente viesadas. Essa ação visa suspender a retirada de água do Araguaia. Eu estive lá dando uma palestra também sobre esse assunto, que o Araguaia é a vida do goiano, quem é da região sabe. Mas como, gente, essas notícias atrapalham o negócio porque elas são muito viesadas. E com isso aí eu escrevi alguns artigos, e um deles eu traduzo aqui, que eu falo o seguinte, que os principais problemas da agricultura irrigada, ela não depende do produtor. O produtor, ele define a questão do fertilizante, a questão da semente, mas a questão da água, ele não depende. Os principais problemas estão fora do alcance do produtor, como, por exemplo, a gestão de recursos hídricos, e precisamos de fazer, nós dos setores públicos, uma integração efetiva e verdadeira das ações institucionais e das políticas públicas. As instituições têm que conversar mais. Como a gente pode pensar, por exemplo, em segurança alimentar sem segurança hídrica, e para isso os planos das instituições têm que se conversar, têm que estar integrados. Como a gente pode, o que o produtor hoje mais precisa é que ele tenha segurança na sua atividade. E o Estado tem que estar presente, dando segurança hídrica, ambiental, jurídica, para que se possa produzir. Então isso aí foi um dos artigos que eu escrevi, está disponível, e falo também da questão da gestão, que com tanto de água que a gente tem, a gente não era para ter todo esse problema de água que a gente vive hoje, fazendo basicamente uma boa gestão e um bom planejamento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?